Boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa segunda parte aí da aula de injúria renal aguda, essa síndrome muito importante aí na nefrologia e na clínica médica. Como vocês estão me escutando? O áudio está legal? O vídeo está bom? Como é que estamos aí? Tudo beleza? Primeiramente, aí, tem alguma dúvida da primeira parte da aula, da semana passada, do primeiro bloco aí de IRA? A gente conversou, para vocês terem uma ideia, até foi interessante na primeira turma, né? Fui exemplificando, né? Quase todos os cenários da aula, boa parte deles a gente tinha hoje aqui no hospital universitário, né? De pacientes que a gente começou a responder, apareceu hoje ou já vinha respondendo, avaliando junto, né? Então, injúria renal aguda é um cenário que eu gosto muito pessoalmente, né? Eu gosto muito de hospital, eu tenho meu pezinho bem dentro do hospital, gosto de doente internado. Então, é um cenário aí que eu vejo muito injúria renal aguda e eu consigo responder assim, muitos pareceres com outros colegas de outras áreas. Então, um dos lados legais da nefrologia, né, essa coisa da interface nossa com diversas especialidades, né? A nefrologia, como vocês sabem, está dentro da terapia intensiva. Agora, nos últimos meses, mais de um ano já, né, vocês sabem que a gente, junto com o pessoal do CTI, também é um dos braços aí na luta contra o Covid, porque dos doentes aí que vão para ventilação mecânica, boa parte deles, né, aí vai depender do centro, mas cerca de um terço a metade dos pacientes em ventilação mecânica com COVID, devido ao COVID, necessitam de suporte dialítico em algum momento. Então, com a cardio, a gente sempre troca ideia com a cardio, nossos pacientes são sempre cardiopatas, com a endócrino, né? Eu citei casos da hemato, inclusive tem uma paciente que a gente está acompanha junto com o Thiago, professor de vocês também, está internada no UV, com um diagnóstico aí, a princípio, aí, vou fechar um diagnóstico de linfoma para essa paciente, evoluindo com síndrome de elise tumoral, a gente vai conversar um pouquinho disso. Enfim, e falando de injúria renal aguda, é importante a gente saber definir injúria renal aguda. Então, eu falei para vocês sobre os critérios diagnósticos, os critérios atuais são os critérios da CADIGO. Então, tem que saber decorar esses critérios, tem que saber de cabeça, porque sabendo esses critérios da CADIGO, a gente vai poder determinar, né, fazer o nosso primeiro diagnóstico da síndrome IRA. IRA, como eu sempre falo, IRA não é causa, né? Tirando aí uma causa de glomerulonefrite rapidamente progressiva, a IRA normalmente vem como consequência de alguma coisa. Então, igual medicina, né? Você não para no diagnóstico sindrômico. Às vezes você tem que medicar a síndrome, porque é muito grave. Por exemplo, medicar a síndrome seria o quê? Às vezes meu paciente está com síndrome urêmica, eu tenho que fazer diálise, porque ele está com uma IRA, com uma hipercalemia muito grave, mas eu tenho que chegar sempre o quê? No que levou a essa injúria renal aguda, senão eu vou ficar sempre, é a mesma coisa, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Tratando a complicação sem tratar efetivamente o problema base do paciente. E, logicamente, como sempre em medicina, né, tratando a base do problema, a gênese do problema, a gente vai estar tratando melhor esse paciente na maior parte das vezes. Tá? Então, tem que saber os critérios de definição de injúria renal. Vamos agora para os slides. Acho que é aqui que a gente parou na última aula. Se tiverem dúvidas, podem ir interrompendo, tá? Então, qual que é a diferença, né? Eu falei sobre a diferença, estava falando hoje cedo para os internos, dos residentes, diferença do cateteiro do nefrologista. O que seria o cateteiro, né? O cateteiro é aquela avaliação que se pede, o paciente que piora da função renal, tal,
4 de creatinina, o potássio já está 6, aí eu nem pergunto mais nada, vou lá, passo cateter de diálise, isso é o cateteiro. Algumas vezes, não vou mentir para vocês, algumas vezes a gente tem que ter uma conduta meio cateteira. Vou dar até um exemplo daqui a pouco, em que um paciente está em emergência dialítica, eu não posso pensar muito. Eu chego, o paciente está em pleno edema agudo de pulmão, com azotemia e disfunção renal, pô, vou colocar o cara em diálise. Mas, na maior parte das vezes, né, esse é um cenário de exceção, o ideal é que eu seja o quê? Um nefrologista. O que é um nefrologista? É aquele cara que vai receber o parecer, vai trocar ideia com o médico assistente, né? Que eu vou dar o exemplo lá no CTI, igual hoje, eu vi um paciente no CTI, troquei ideia com outro professor de vocês, que é o Luciano, né? Exímio intensivista, né? Então, essa troca de ideias é sempre muito legal, que a gente aprende muito, né? Enfim, vi o problema do paciente, vi todo o contexto do paciente, discutimos as causas, por que esse paciente poderia estar piorando a função renal, chegamos a uma conclusão em conjunto, né, se esse paciente já merecia entrar em diálise ou ainda não, ou teria alguma outra coisa a fazer antes da diálise, enfim, e juntos, né, programamos uma terapêutica para esse paciente. Isso, fizemos um diagnóstico de IRA, fizemos uma relação temporal, uma ordem cronológica aí dos eventos, dos exames laboratoriais, para ver o que aconteceu para esse doente. Dessa forma, sendo nefrologista, a gente consegue entregar, talvez, o nosso melhor a esse paciente e, consequentemente, melhorar o desfecho desse paciente. Tá? Fazendo um diagnóstico sindrômico de IRA, e conseguindo aí, né, de forma presuntiva, na maior parte das vezes, direcionar quais são as causas dessa ira e o que a gente pode melhorar nesse paciente, para esse paciente melhorar da ira. Se não tiver jeito, tiver, né, já numa condição mais crítica, né, aí, né, a gente pode até colocar o paciente em diálise, mas também mesmo em diálise, não esquecendo, né, da gênese do problema. Talvez essa seja a mensagem principal que deva ficar aí com vocês. Então, eu já vou logo dando um exemplo de um paciente hipertenso, diabético, que usa amlodipina, hidrocloro, enalapril, insulina, foi encaminhado ao pronto atendimento com quadro de dispneia progressiva até repouso, oligúria, edema, chega em franco edema agudo de pulmão, os exames mostrando realmente azotemia importante, hipercalemia grave, né, uma anemia importante, 7,8 de hemoglobina. Esse paciente, eu acabo tendo que ter meu lado cateteiro, não vou ficar fosforilando demais. Esse paciente eu tenho que chegar, meter o catéter e dialisar, tirar ele da emergência dialítica, não tem jeito. Mas assim que acabar a emergência dialítica, a gente tem que pegar, sentar e ver o que aconteceu com esse paciente. É aquela mesma coisa que eu falo para vocês, eu falo com muitos recém-formados, residentes e tudo. Não fica achando que dar plantão de CTI é passar catéter e saber intubar. Isso é uma parte importante, é muito importante, também tem que fazer. Para quem só fica em casa sentado estudando e vai travar no primeiro paciente que aparece na frente, assim, também é ruim. Então, é aquela coisa, né, da gente saber o que mesclar. A medicina é fascinante porque é uma metade, é metade de prática, metade de ver, aprender meio de quase que de orelhada aí nos plantões da vida, né, na prática, no hospital e tudo mais, nos ambulatórios, e metade é sentar o rabo em casa e estudar, não tem jeito. Lógico que cada um tem seu perfil, cada um vai se moldar, mas todo mundo que vai praticar vai ter que ter um pouquinho de cada um. Então, a gente fez o nosso lado cateteiro, mas aí depois tirou ele da urgência. Vamos ver o que é esse paciente. Paciente hipertenso, diabético, doença arterial periférica, internação 1 mês pela cirurgia vascular para realização de arteriografia de membros inferiores, megatransfusões, megatilismo, tabagista, 40 anos, março. De exame prévio, tinha uma creatinina de 1,5, uma glicose de 200, hemoglobina 10,2, EAS 2 cruzes já de proteína, ultrassom normal. Se eu não me engano, vocês já tiveram aula de doença renal crônica, né, com a professora Ana Paula.
Aí eu pergunto, quais são as hipóteses diagnósticas? Qual o diagnóstico sindrômico? Esse paciente tem doença renal crônica? O que vocês acham? Sim ou não? Tem ou não tem? Ah, Paulo aqui respondeu que sim. Por que você acha que tem, Paulo? Só lembrar, né, dos critérios de doença renal crônica. Só relembrando aqui como que a gente pode definir doença renal crônica. Bater o martelo, falar, seu João, o senhor tem doença renal crônica. Né? Acaba que é quase um estigma, né? Então a gente tem que saber falar com certeza. Quais são os critérios de doença renal crônica? Isso aí, pela filtração glomerular, uma filtração menor que quanto define doença renal crônica, Paulo? Menor que 60, né? Não é 30, não, é 60. Então, uma filtração menor que 60 define doença renal crônica. Tá? Mas lembre-se uma coisa, a filtração menor que 60 tem que estar por um tempo. Então, antes do critério ali em si, lembre-se de uma coisa, crônica denota já tem bastante tempo, então tem um critério temporal. As alterações devem perpetuar por mais de 3 meses. Quais alterações? Você pode fazer o diagnóstico ou pela filtração glomerular menor que 60, ou pela presença de quê? De lesão de parênquima renal. O que é considerado lesão de parênquima renal? Por exemplo, um paciente que tem proteinúria, mesmo que seja uma cruz no EAS, por mais de 6 meses, 3 meses, esse paciente é portador de doença renal crônica, né? Tá certo? Ah, tem uma pergunta aqui, história de hipertensão tem algum fator de risco associado na doença renal crônica? Sim, né? Hipertensão é uma das causas de doença renal crônica, mas uma coisa que a gente tem que lembrar, não é todo hipertenso que é renal crônico, muito pelo contrário, é a minoria. Certo? Então, por que esse paciente deve ter doença renal crônica? Se a gente for olhar os exames prévios dele, o paciente tem o quê? Ó? Tem uma proteinúria de 2 cruzes e tem uma creatinina de 1,5. Se a gente colocar na filtração glomerular, esse paciente de 56 anos, 1,5 de creatinina, será que dá uma filtração de quanto? Será que dá menor que 60? Vocês podem colocar aí até no CKDF. Tá? Se dá menor que 60, pode ser esse o critério. Se não dá, o critério pode se dar apenas por essa proteinúria de 2 cruzes. Então, obviamente, a gente teria que ter mais um exame, tá certo? Ou seja, a gente tem que ter 2 exames separados por 3 meses para denotar que o paciente tem doença renal crônica. 1,5, calculei aqui rapidamente para vocês, 1,5 de creatinina num paciente de 56 anos já dá uma filtração de 56. Tá? Você colocou 39 no CKD, ué, meu deu 51. Você colocou, arrumou a raça, esse branco é negro. Coloquei branco aqui, dá 51, se ele for negro dá 59. Você achou 39? Você não colocou mulher, não? 39 é mulher, tá? O paciente é homem. Enfim, mas ambos aqui abaixo de 60, então poderia ter o critério aí de doença renal crônica. Ah, então vamos
Então, esse paciente tem doença renal crônica, mas a doença renal crônica é o que está mandando, no caso do meu paciente, chegou com, sei lá, 11 de creatinina, né? O que está mandando no caso do meu paciente é o quê? Sobre o quadro atual, o diagnóstico é o quê, gente? Injúria renal aguda, tanto pelo Rifle, pelo Akin, ou pelo que vocês têm que saber atualmente, que é o critério do CADIGO. IRA é um diagnóstico sindrômico. E a etiologia? O que vocês acham sobre a etiologia? Paciente renal crônico, hipertenso, diabético, uma arteriografia há 1 mês, usou contraste, fez procedimento invasivo, uso de drogas, de nefrotóxicos, pode ter usado, né, alguma droga, alguma medicação no hospital, e evolui com injúria renal aguda, com anemia, vem com anemia, e o que chama a atenção é a eosinofilia. E aí, o que vocês acham que pode ter levado a essa injúria renal aguda? Quais são as hipóteses? O pezinho dele. Ó, o paciente que usou contraste pode fazer nefropatia por contraste, tá? Não é o habitual essa ira do contraste vir se apresentar 1 mês depois da arteriografia. Normalmente o ápice, né, da nefropatia por contraste é 48, 72 horas. Mas, enfim, é um diagnóstico diferencial. A embolia por colesterol é um quadro de embolia realmente, né, dos êmbolos, né, da aterosclerose que está nos vasos. Né, o fator de risco principal é a presença é o paciente ter feito procedimento invasivo, principalmente que passa pela aorta, que é o caso do nosso paciente. A embolia por colesterol, né, pode apresentar êmbolos para diversas partes do corpo, né, fazer embolia mesentérica, fazer embolia renal e evoluir com injúria renal aguda, fazer embolia para membro inferior, isquemiar o membro inferior, ou, igual está aí o pé do nosso paciente, isquemia mais distal, né, isquemia de dígitos. Então, são sinais aí que podem falar a favor aí de ateroembolia por colesterol. Uma outra coisa que chama atenção em ateroembolia por colesterol, não é sempre que dá, mas que pode dar, é eosinofilia, a presença de eosinofilia. E um quadro de nefrite tubulointersticial, nefrite intersticial alérgica, que pode se apresentar em pacientes que usaram fármacos, né? Ninguém sabe se vai ter alergia ou não a determinado fármaco. Então, é um tanto quanto subdiagnosticado, mas a gente sempre tem que lembrar, em caso de injúria renal aguda, quadros de nefrite intersticial alérgica. Tá? Na maior parte das vezes, secundário a medicações. Mais para frente eu vou falar para vocês quais são as principais. Uma ira com eosinofilia também tem que chamar a atenção da linha. Então, guardem uma coisa para vocês, para a prova de residência, que ajuda na vida também. Quando vocês estiverem de frente a uma injúria renal aguda com eosinofilia, tenham em mente 3 diagnósticos diferenciais para essa injúria renal aguda. Primeiro, a embolia por colesterol. Segundo, nefrite intersticial alérgica. Terceiro, uma vasculite, que é raro na vida real, mas que é frequente em prova de residência, que chama vasculite de Churg-Strauss. Não sei se vocês tiveram aula já de vasculite, das vasculites sistêmicas. Nesse caso aqui era... Professor, Oi? como é o nome da vasculite?
Aqui, ó, o nome da vasculite é esse aqui, ó. Churg-Strauss. Acho que eu cheguei até a falar nela quando dei aula de síndrome nefrítica, né? É comum ela aparecer, dar um quadro, na verdade é uma síndrome nefrítica, né? Pode se apresentar como uma rapidamente progressiva e piora de função renal. Então, por isso que o que chama atenção também é a injúria renal aguda. Você vai lembrar dela quando tiver uma glomerulonefrite com a presença de eosinofilia. É comum esses pacientes apresentarem asma, tá? Então, a Débora pedindo para repetir os 3 diagnósticos diferenciais. Vamos lá, ó. IRA com eosinofilia. Temos 3 principais diagnósticos diferenciais: nefrite intersticial alérgica, ateroembolia por colesterol e vasculite de Churg-Strauss. Podemos colocar mais um quarto aqui, mas entra muito nesse diagnóstico diferencial de nefrotoxicidade, né? Polissemia e tem uma síndrome chamada síndrome DRESS, que é um quadro de disfunção orgânica de vários órgãos associado à reação com fármaco, tá? Então, o paciente pode evoluir com injúria renal aguda, com padrão de INIA, associado a infiltrado, por exemplo, pulmonar, isso se associa à eosinofilia, pode evoluir com miocardite também associada, enfim. É como se fosse uma superreação alérgica à droga, tá? A gente teve uma vez aqui, quem fez o diagnóstico também foi o professor de hemato de vocês, o Thiago. Não sei se ele lembra, deve lembrar. Já teve aqui pelo menos uns 3, 4 casos de DRESS. Mas nessa paciente aqui, era ateroembolia por colesterol, placa de Rolen-Rost. Esse paciente. Nessa daqui eu coloquei uma fotinha de livro, porque eu brinco, né, que um dia eu vou achar um desse aqui antes de eu morrer, né, que tem que fazer fundo de olho. Mas eu ainda nunca vi ainda isso daqui, né? A gente vai ficando mais velho, vai vendo mais coisas, né? Mas placa de Rolen-Rost ainda eu só vi de livro. E que é a própria êmbolo de colesterol, né, visto pelo fundo de olho. Quase que patognomônico de ateroembolia de colesterol, né? Também deve ter muito pouco, assim, é difícil de ver, porque a ateroembolia por colesterol muitas vezes é um diagnóstico difícil e subdiagnosticado. Segundo é quando a gente diagnostica quem tem um fundo de olho para fazer, um aparelho de fundo de olho, um fundoscópio. Eu tinha, o meu quebrou, eu tenho que arrumar. Tem que arrumar realmente o meu. Algumas ocasiões eu já queria usar meu fundoscópio, principalmente na nefro, a gente estava usando em cenário de paciente com hipertensão e para excluir se esse paciente está associado já na encefalopatia hipertensiva ou não, para ver se tem edema de papila. Mas agora que eu estou nessa onda do POCUS também, do ultrassom point of care, não sei se vocês sabem, mas até hipertensão intracraniana dá para ver com ultrassom através da largura da bainha do nervo, tá? Então, eu já venho falando aí com vocês, né? Ultrassom, vocês já nasceram na era ultrassom, né? Vocês na medicina já tem que ter noções aí. Boa parte de vocês vai trabalhar com ultrassom no dia a dia de vocês. Não é futuro, isso já é realidade, né? Ultrassom, né? Algumas especialidades já usam isso há algum tempo. Por exemplo, a GO sempre usou ultrassom, né, agregado aí no seu dia a dia. Enfim, o pessoal da cirurgia aí já usava o FAST, né, no cenário de trauma, mas cada vez mais as especialidades estão usando o ultrassom para o seu uso
né, pontual, né? Por exemplo, a gente da nefro, né, o nosso grosso, a gente passa muito catéter, né? Hoje a gente estava fazendo uma estatística só nesse mês de maio foram quase 100 catéteres de diálise, contando Covid e hospital. Estava acabando nossos catéteres de diálise. A gente está passando muito acesso agora guiado, né? Até o padrão ouro, né? Passar acesso venoso central guiado por ultrassom. Sobre nefropatia por contraste, o que vocês têm que saber, né? Contraste, cada vez mais a gente usa contraste na nossa prática médica, seja para procedimento diagnóstico, por exemplo, uma tomografia com contraste, uma coronariografia, seja para tratamento, por exemplo, a coronariografia, se for fazer alguma coisa, se for fazer angioplastia, também é mais contraste que se usa. Então, procedimento endovascular, de membro inferior, enfim, acaba usando também muito contraste. Né? Então, os procedimentos de hemodinâmica, né, em vários cenários estão aumentando bastante, então o uso de contraste está aumentando bastante nos hospitais. E, consequentemente, quem usa muito tem muito efeito colateral também do contraste. Né? Então, nefropatia por contraste é uma realidade, existe. Por que eu estou falando que existe? Né? Que ele existe, mas ele também sempre foi, se eu não me engano, não sei se eu devo falar isso, mas um tanto quanto superestimado, tá? A gente, às vezes, coloca na conta do contraste muita coisa, muita ira que deve ter um outro fator associado. E aí, sempre perguntam assim, né? Esse paciente tem 2,5, 3 de creatinina. Hoje mesmo teve um parecer nesse sentido. Uma paciente com quadro de injúria renal aguda, paciente portador de neoplasia, vomitando aí há vários dias, a gente acha que está com 4 de creatinina. Ela tinha uma função renal praticamente normal tempos atrás. A gente acha que ela tem uma injúria renal aguda pré-renal. A gente usou o point of care, o ultrassom renal mostrou que não tinha obstrução, não tinha hidronefrose, veia cava inferior mostrando colabamento de veia cava, sugerindo que essa paciente está hipovolêmica, ultrassom pulmonar sem linhas B, né, mostra só linhas A, mostrando um padrão pulmonar normal, enfim, tudo sugerindo uma injúria renal aguda pré-renal, mas numa paciente que provavelmente tem uma obstrução intestinal como causa. O pessoal da cirurgia querendo uma tomografia contrastada para definir o tratamento dessa paciente, né, para definir ou não se vai para laparotomia. E aí vem sempre a pergunta, pode fazer com contraste? Aí, a minha resposta sempre é o seguinte, não vou ser eu que vou contraindicar um procedimento, que é um exame que é fundamental para a minha paciente. Por exemplo, se a conduta puder ser definida sem contraste, melhor. É laparotomia de qualquer jeito. Ok, sem contraste. Se a TC contrastada vai ser o que vai definir se a paciente precisa ou não precisa, que vai poder ajudar, no caso da minha paciente, de forma fundamental, não vou ser eu que vou contraindicar um exame contrastado, seja com 1,5, 2, 3, 4, 10 de creatinina. Se precisa, precisa. Estão entendendo? Não existe, guardem essa frase, não existe nada tão nefrotóxico para o paciente quanto o problema de base desse paciente. Adianta eu não querer fazer contraste nessa paciente e não operar, se talvez o que vai resolver o problema dessa paciente e até está levando a piora de função renal, seja lá por qual motivo, pré-renal ou já renal, se o problema é o que está no abdômen, né, e preciso para definir essa TC com contraste, então é melhor fazer a TC contrastada. Professor, e se piorar muito a função renal? Faço catéter e diálise, simples assim. Melhor uma paciente com pior função renal e dialisando do que eu não ter paciente para dialisar, né? Do que eu ter uma paciente que não está viva, mas que morreu com uma função renal sem diálise, né? Então,
Pensem sempre nesse sentido, né? Primeira pergunta, o exame é fundamental ou não? O exame tem urgência ou não tem urgência? Os principais fatores de risco para ter nefropatia por contraste, para ter injúria renal aguda secundária a contraste são desidratação, redução da função renal, isso daqui é um dos maiores, juntamente com diabetes mellitus, maiores fatores de risco, esses dois aqui. Dentre outros, insuficiência cardíaca, o volume de contraste, né, redução do volume circulante efetivo, né, na hepatopatia, no cirrótico, na síndrome nefrótica, intervalo de exames menor que 3 dias, 72 horas, ou seja, fez uma TC contrastada ontem e está repetindo hoje uma nova TC contrastada. Quanto ao tipo de contraste, quanto maior a osmolaridade do contraste, mais nefrotóxico é o contraste. Então, o paciente que tem disfunção renal, o ideal é usar ou contraste hipoosmolar ou contraste isoosmolar. Só um detalhe, o isoosmolar, na verdade, às vezes dá a impressão que tem osmolaridade maior que o hipo, mas não. O isoosmolar, ele tem 300 miliosmol, mais ou menos, de osmolaridade. Ela fala isoosmolar porque é isoosmolar em relação ao plasma. O hiposmolar tem em torno de 400, 450, uma osmolaridade menor do que o contraste convencional, que tem em torno aí de 600 miliosmol. Tá? Ambos, o hiposmolar e o isoosmolar, são mais caros, esses contrastes, e ambos têm menos nefrotoxicidade. Tá? Então, na presença de disfunção renal, o ideal é usar um desses dois, e com a menor quantidade de contraste possível. Medidas para fazer a profilaxia do contraste. A medida mais eficaz de fazer profilaxia de contraste é com hidratação venosa vigorosa. Lembrar que vamos hidratar o paciente que pode ser hidratado, não vamos hidratar quem não pode ser hidratado. Por exemplo, tem um paciente com insuficiência cardíaca por cardiopatia isquêmica, né, um paciente já coronariano que interna com uma angina instável. Ele já está, esse paciente, já com edema uma cruz membro inferior, já está crepitando nas bases com uma pressão de 170 por 100, ou seja, já atendendo hipervolemia, né? Aí ele tem uma indicação de um cateterismo, talvez uma angioplastia, e tem 2 de creatinina. Você vai hidratar esse paciente? Obviamente que não. Se você hidratar esse paciente, você mata ele, você afoga ele. E talvez esse você ainda vai dar até diurético, tá? Para ele compensar. E vai fazer o CAT, vai fazer a angioplastia se precisar. Tá? Então, hidratação venosa em quem suporta. Existem vários protocolos, né? O mais conhecido aí, o tradicional, é usar a solução salina, NaCl 0,9%, 1 ml por quilo-hora, 12 horas antes, 12 horas após, aí é o procedimento. N-acetilcisteína é altamente controverso, tem estudos pequenos aí, uns a favor, outros que não mudam desfecho, depende do serviço. Alguns serviços fazem N-acetilcisteína, outros não fazem N-acetilcisteína. Eu, pessoalmente, acredito muito mais muito mais eu não, né? Assim, a evidência é muito maior para a hidratação venosa. Tá? Comecei a falar sobre nefrite intersticial alérgica para vocês. É um tanto quanto subdiagnosticado na prática clínica, a nefrite intersticial alérgica. Como é que é isso? É fazer alergia secundária a um fármaco, normalmente. Pode ser secundário a infecções, mas na prática clínica costuma ser muito associado a fármacos. O paciente tem uma alergia, por exemplo, a um beta-lactâmico, o paciente internou para tratar uma pneumonia com ceftriaxona. O paciente chegou febril, com toxicoexpectoração, saturando mal, você com uma pneumonia comunitária.
é hipovolêmico. Você repôs a volemia, tratou com antibiótico, tratou como sepsis pulmonar, 2 dias após ele está bem. Ele está um aço, querendo ir para casa. Ele tem uma creatinina de casa de 1, de ambulatório, e ele chegou com uma creatinina de 2, ou seja, ele chegou já com injúria renal aguda. Mas você tratou, ele melhorou da sepse, está bem, você espera o quê? Que essa função renal melhore. Só que aí um exame de controle, né, no 3º dia de internação, a creatinina inicial era 2, você achou que ia vir uma creatinina de 1, ia mandar esse paciente para casa com antibiótico oral. Só que em vez de diminuir, essa creatinina de 2 foi para 3,5. E no seu hemograma, né, chamou atenção, tinha bastonemia, agora nem tem mais, mas apareceram 10 eosinófilos, uma eosinofilia. Acho que vocês não têm aula, mas acho que o Carmelo não dá aula para vocês, não sei se vocês conhecem o Carmelo. É um professor icônico aí de hemato também. Ele falava, né, eosinófilo é o neutrófilo do fujão. Né? Quando tem uma infecção bacteriana, é o primeiro a assumir. Mas também, quando começa a melhorar da infecção, ele costuma aparecer de volta. Né? Só que, nesse caso, eram muitos eosinófilos. Né? Apareceram 10% de eosinófilos. Isso não é comum, nem para o eosinófilo fujão. E aí, junto a isso, apareceu um racho cutâneo também nesse paciente. Né? Algumas lesões avermelhadas no tronco. Aí você tem que suspeitar de uma coisa, nefrite intersticial alérgica ou aguda. Esse paciente que melhora de uma sepse, melhora de uma infecção, deveria também melhorar a função renal, mas em vez de melhorar, piorou. E para você fazer esse diagnóstico, te fala que você tem que ter alta suspeição clínica, porque essa historinha que eu estou contando para vocês de eosinofilia e de racho cutâneo, pelas estatísticas, é menor que 50%. Ou seja, se tem, fala a favor. Se não tem, também não impede que o paciente tenha nefrite intersticial alérgica. Então, moral da história, para diagnosticar nefrite intersticial alérgica, você tem que ter uma alta suspeição clínica. Tanto na prova quanto na sua vida real, quando que você vai suspeitar? Guarde essa, suspeite de nefrite intersticial alérgica, quando você começou a tratar a infecção, melhorou da infecção, mas a função renal, em vez de melhorar junto com a infecção, piorou. Tá? Tratamento, né, da nefrite intersticial alérgica. Tratamento da nefrite intersticial alérgica é retirar o agente agressor. Se você acha que a ceftriaxona está causando isso, você vai tirar a ceftriaxona e, se precisar de antibiótico, troca por um outro antibiótico. Outros fármacos bem associados à nefrite intersticial alérgica são anti-inflamatórios, não esteroides, e inibidor de bomba de próton. Então, tome cuidado aí, né? Quem toma, acho que um omeprazolzinho não faz mal a ninguém, né? É aquela coisa, né? Ninguém sabe quem vai ganhar na loteria. No caso, ganhar na loteria e ganhar uma nefrite intersticial alérgica. Falando agora sobre injúria renal aguda isquêmica de pressão normal. O que é isso? É o paciente que, cronicamente, ele tem uma pressão elevada, uma PAM mais elevada, está acostumado com uma autorregulação mais elevada. Ou seja, a perfusão dos órgãos dele está acostumado a uma PAM mais elevada. Né? Então, aquela coisa de controlar nas arteríolas, né, dos órgãos, né, principalmente na aferente, né, aquela constrição é feita porque o paciente está com muita pressão. Né? Então, é feita uma vasoconstrição mais exacerbada na via aferente aí das arteríolas dos órgãos. E aí, esse paciente interna, por exemplo, e ele, cronicamente, ele é 18,11, e aí ele interna fica 12,8. Esse paciente, mesmo com a pressão normal, ele pode fazer hipoperfusão de órgãos e hipoperfusão renal.
Isso é a chamada injúria renal aguda isquêmica de pressão normal, tá? Descrita aí pelo professor Abuelo em 2007. Isso pode ser exacerbado por condições do paciente, né, maior idade, aterosclerose, hipertensão crônica, e a depender dos problemas clínicos e dos fármacos que esse paciente está utilizando, que também dificultam aí a autorregulação renal. Por exemplo, anti-inflamatório e Ecobra. Rabdomiólise, outra causa de injúria renal aguda, injúria renal aguda por mioglobinúria, lise muscular. Então, quais são as causas de rabdomiólise que a gente conhece? Desde trauma, por exemplo, síndrome do esmagamento, aqueles pacientes de acidente automobilístico com membro esmagado. Muitos desses pacientes, às vezes morrem no caminho para o hospital. E um detalhe, esse paciente tem que receber, independente de instabilidade hemodinâmica, soro fisiológico, solução aberta, em 2 acessos periféricos, calibrosos. Tá? Muitos desses pacientes morrem no caminho para o hospital, não de hipovolemia, PAM baixa, mas morrem de hipercalemia. Como você não tem exame laboratorial na cena lá do acidente, nem no caminho, esse paciente que tem o Crush síndrome precisa ter soro aberto na veia dele. Porque só de você repor a volemia e de hidratar esse paciente, você vai diluir o sangue dele, o plasma, e vai diminuir aí a ação, ou vai impedir vai diminuir a calemia desse paciente, vai evitar desse paciente ter rabdomiólise. A rabdomiólise levar à disfunção renal. Outras causas importantes para vocês gravarem de rabdomiólise: intoxicação por cocaína, heroína, as síndromes hipertérmicas, hipertermia maligna, síndrome neuroléptica maligna, e algumas drogas, principalmente estatina e fibrato. Tratamento de rabdomiólise. Esse aqui é um protocolo desse artigo do New England de rabdomiólise. É controverso na literatura se solução bicarbonatada, manitol, tem algum efeito adicional benéfico na prevenção da lesão aguda da rabdomiólise. Mas o que tem de certo, mais uma vez, é que o que melhora esse paciente, que evita que esse paciente tenha injúria renal aguda, é a hidratação venosa vigorosa com solução salina, para manter aí um débito urinário alto por hora. Só lembrando que o paciente é dinâmico, tá, gente? Se chega um ponto que esse paciente, em vez de responder à hidratação, com o aumento da diurese, começa a ficar oligúrico e até mesmo apresentar sinais de hipervolemia, começar a creptar, começar a ficar hipertenso demais, aí talvez seja a hora de parar de hidratar esse paciente, porque senão daqui a pouco você afoga ele. Ah, mas e se piorar a função renal, professor? Só está piorando. Aí, sinto muito, se é uma rabdomiólise que já está com oligúria importante, piorando função renal, esse paciente com hipercalemia, passa o catéter e dialisa logo esse paciente, que vai ser mais seguro para ele. Tem um caso aí, icônico aí, de rabdomiólise, acho que era Intereng, um aluno desse Intereng que chegou com rabdomiólise, com piora de função renal, quase fez diálise, por sorte não dialisou. Diz ele que a causa da rabdomiólise dele foi porque ele foi correr lá, acho que 100 metros ou 200 metros, não sei. Ele contou isso para a gente perguntou, não quis contar mais nada, a gente fingiu que acreditou também. Mas o mais importante, ele melhorou. Não dialisou, melhorou a função renal, foi embora para casa.
Síndrome de lise tumoral. Essa é uma paciente que está internada conosco aqui no URB, né? Estamos, né, um quadro aí, uma vozinha com um quadro arrastado aí de anemia, disfunção renal. Estamos até avaliando, quem assiste ela também é o pessoal da Hemato, é o Thiago, né, pesquisando uma gamopatia monoclonal. Inicialmente a gente achou que era mieloma, mas já fez aspirado, biópsia de medula em nada, mas o pico dela é um pico IgM, né? Agora na pesquisa ela internou agora dispneica com derrame pleural importante, teve que ser drenada, toracocentese de alívio, líquido mostrando exudato com predomínio linfocitário. Biopsiamos agora essa semana a pleura dela, mas ela já tem um exame de imagem abdominal mostrando que provavelmente isso é um linfoma linfoplasmacítico, plasmocítico, e deve sair o resultado na biópsia de pleura. E essa paciente, né, igual o Thiago estava falando, o mais comum é ocorrer síndrome de lise tumoral após início de tratamento, mas a gente foi rever os exames da paciente, provavelmente ela já estava fazendo síndrome de lise tumoral espontânea. A síndrome de lise tumoral é o que o nome mesmo fala, né? Você é a lise do tumor. E como o tumor tem célula, né, ele joga o conteúdo dela para fora. E isso traz perigo para o meu paciente, fica com hipocalcemia, hipercalemia, né? Potássio tem muito, o paciente pode morrer com hipercalemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia faz parte da síndrome, do diagnóstico de síndrome de lise tumoral. Tá? É o que? O tumor tem ácido úrico. Se o nosso paciente está com 15 de ácido úrico. Isso daqui é questão de prova direto, tá, gente? Ó, o contexto de injúria renal aguda que nossa paciente está, e as alterações eletrolíticas da síndrome de lise tumoral, que costumam ser perguntado. Hipocalcemia com hiperfosfatemia e hipercalemia. É o mesmo perfil da rabdomiólise, exceto que na rabdomiólise aumenta a CPK e na síndrome de lise tumoral o marcador que aumenta é ácido úrico. E ambos podem evoluir com injúria renal aguda. Profilaxia de síndrome de lise tumoral. Como que a gente faz? Profilaxia de síndrome de lise tumoral é através de alopurinol, né, que inibe, né, a síntese do ácido úrico, e rasburicase, em casos graves de alto risco de síndrome de lise tumoral. Na lise tumoral já estabelecida, rasburicase com alopurinol. Rasburicase, ela transforma o ácido úrico numa substância mais solúvel. Tá? O problema da rasburicase é que ela é cara, não tem em todo lugar. Alguma dúvida até aqui? Aula de IRA, né? Agora eu estou entrando mais na parte de IRA, causas de IRA renal, né? Que eu não consigo falar nem 10, 20% aí das causas de IRA renal, que é o nosso, às vezes, o nosso desafio diagnóstico. Né? Mas se vocês quiserem aprofundar, cada tópico desse que eu estou falando, NIA, lise tumoral, rabdomiólise, né? Existem capítulos de livro, né? Material extenso sobre cada um. Estou tentando juntar ali o central que vocês, como clínico, vocês têm que saber, né? Dando plantão aí, enfermaria, pronto-socorro. Temos tratamento de injúria renal aguda. Não existe um tratamento mágico, né? Assim, tipo uma medicação que se faça filtração glomerular. Isso não existe. Você tratar a injúria renal aguda é tratar bem o seu paciente, é tratar a sepse, tratar a insuficiência cardíaca, tratar o fator que está descompensando a cirrose do meu paciente, né? Estamos com um paciente também cirrótico com injúria renal aguda agora, né? Onde a gente está com a clorofunção renal, né? A gente está na dúvida se ele tem um quadro pré-renal, porque fez paracentese de repetição, se ele tem um quadro hepatorenal já, né? Estamos fazendo protocolo aí com prova de volume. Enfim, é muito virado a doença de base, esse tratamento também.
Mas vamos lá, o que dizem as diretrizes da cardíaca? Descontinue os agentes nefrotóxicos quando possível. Quando possível. Por exemplo, você está tratando um paciente com vancomicina, que é nefrotóxico, um estáfilo, né, com vancomicina. Por exemplo, se esse paciente era um estáfilo sensível à oxa, eu poderia mudar para oxacilina. Ah, não, ele só é sensível à vancomicina. E meu hospital não tem linezolida. Então, eu tenho que manter vancomicina mesmo sendo nefrotóxico, sabe? Não existe mais nefrotóxico do que manter, né, o problema do paciente. Eu já falei para vocês. Mais nefrotóxico do que o antibiótico é a sepse não tratada, tá? Assegure, né, o status volêmico e a pressão de perfusão, né? Ou seja, olhe a hemodinâmica do seu paciente, né? A PAM está adequada? O débito cardíaco do seu paciente está adequado? Será que esse paciente tem um componente cardiogênico associado, né? Monitore a ureia, creatinina, débito urinário, né? A gente sabe que creatinina não é um marcador ideal, mas é o que tem em toda a esquina e é o que a gente tem. Evitar hiperglicemia e considerar alternativas para contraste. Contraste ionado, tá? Considerar, eu já falei com você, se não tiver jeito, faça o exame. A pergunta que sempre fazem, professor, está urinando pouco esse doente, vou dar soro ou vou dar diurético? Ou vou dar o quê? Um soro e o diurético, vou dar uma hidratadinha para dar uma lasicadinha, para dar uma abridinha no rim. Isso não existe, gente. Salvo assim, situações muito especiais que eu posso fazer soro com diurético, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar alguma coisa. O paciente não pode estar hipo e hipervolêmico ao mesmo tempo. Em momentos distintos, ele pode estar um, depois outro, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então, é assim, se ele está hipovolêmico, pode merecer soro. Se ele está hipervolêmico, ele pode merecer diurético, tá? Mais ou menos isso. E se está euvolêmico, é isso mesmo, tá? Não deixa ele ali euvolêmico. Ah, professor, mas e se está euvolêmico e piorando a função renal? Vá ver o que está piorando a função renal. Será que ele está com uma sepse não tratada? Será que ele está com nefrotóxico prescrito? Ou um antibiótico com dose não ajustada? Né? Vá ver todo esse contexto. Por isso que eu falo com vocês, não dá para ser cateteiro, né? A melhor entrega é você ser o quê? Nefrologista. Indicações de diálise no cenário agudo são extrapolados do cenário de crônico, né? Essas situações aqui quase inequívocas de diálise, hiperpotassemia refratária, tratamento clínico, hipervolemia refratária, tratamento clínico. Eu sei que falar refratário a tratamento clínico é um tanto quanto subjetivo, mas é o que está escrito, tá? Pode para uma pessoa ser uma coisa, para outra ser outra, tá? Mas é o que está escrito. Uremia, por exemplo, a encefalopatia urêmica, sangramento urêmico, né? O que é sangramento urêmico? É estar sangrando e você achar que grande parte do sangramento do paciente é porque ele está com disfunção de coagulação secundária à uremia. Pericardite urêmica, tá? É indicação precisa de diálise de urgência. Acidose metabólica refratária também é. E vou falar para vocês assim, no cenário de UTI, que a maior parte de injúria renal aguda que a gente vai atender, a maior parte dos pacientes a gente põe por duas indicações. Primeiro, hipervolemia, né? E não é aquela hipervolemia de edema de pulmão, não. É hipervolemia, eu não estou conseguindo manter o balanço hídrico do meu paciente adequado. Ou controle metabólico, paciente já com acidose metabólica e outras disfunções. Para facilitar para vocês, então, injúria renal aguda, gravem aí,
Se falta, coloca. Se sobra, tira, né? Dá diurético. Se está entupido, desentope, passa sonda, faz cistostomia, se for uma obstrução baixa do bexigoma. Mas se não falta, se não sobra e não está entupido, na dúvida, faço catéter de diálise. É mais ou menos assim que a gente faz nossa prática do dia a dia, tá? Obviamente, junto aí, igual eu falei para vocês, falo mais uma vez, olhar o problema de base do paciente, discutir com o médico assistente, né, a melhor proposta como um todo para esse paciente. E são as diretrizes internacionais do CADIGO, no Harrison também está legal em injúria renal, tá? Podem colocar a presença aí, estamos aí para as dúvidas. Professor, tem como colocar de novo a referência, por favor? A última do Harrison? Só colocar assim, CADIGO, se for no Google, está tudo grátis. Se você for KDIGO, você vai entrar no site da CADIGO, que é a Sociedade Internacional dos Guidelines de nefro. E lá tem o link para guideline de injúria renal aguda, de glomerulonefrite, doença renal crônica. Tem um resuminho deles que é legal ler, né? Acredito que o guideline inteiro é meio inviável para vocês, né? Por exemplo, o guideline de injúria renal aguda tem umas 200 páginas, em inglês. Mas, às vezes, vocês podem ler aquelas recomendações gerais, né? Como a Ana diz, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Então, às vezes, eu me contento se vocês lerem só aquelas recomendações gerais, sem ler o racional das evidências, né? Porque como que é feito um guideline? Igual quando vocês forem especialistas, um guideline é feito daquelas recomendações, e dentro daquelas recomendações, né, por que o guideline é grande? Né? Aqueles textos, né, que falam de cada recomendação, vão citando e explicando e dando as referências dos estudos principais que geraram aquela recomendação. A nível de especialista, o ideal, por exemplo, eu sou nefrologista, o ideal é que eu conheça cada estudo principal daquele que gerou as recomendações. Vocês aí, como generalistas em formação, saber das recomendações, assim, em geral, já está de muito bom tom, tá? E o Harrison, né? O Harrison aí é o pai de todos aí, né? É o livro que quase todo aluno de medicina, ou todo aluno de medicina deveria ter, Harrison Barracécio, né? Professor, você vai postar as duas aulas juntas no Lavo? Vou postar. Não, como assim as duas? Vou postar a parte 1 e a parte 2, tá? Ah, tá bom, obrigada. Só que eu acho que eu vou postar igual para as duas turmas, tá bom? Vou ver qual ficou melhor e vou postar uma igual para as duas turmas. Tá bom. Um pouco mais de informação, tá? A primeira parte você ainda não postou, não, né? Não, é porque eu estava na dúvida qual que eu ia postar, né? Ah, tá. Não, era só para saber se não tinha entrado para mim ou se você não tinha postado. Todo mundo já respondeu. Então, é isso aí, gente. Professor, tem Oi? como o senhor passar o caso clínico para a gente fazer como exercício? Passar caso clínico? Porque tinha umas listinhas que haviam passado na P1, aí eu queria saber se teria como passar também para a P2, para a gente treinar. Você está falando de quê? Que tipo de caso clínico? Sobre a matéria, tipo, igual a Ana Paula fez na P1, que ela passava alguns casos clínicos sobre o assunto pertinente para a gente fazer como exercício. Ela A gente passou pode alguns ver, de... sim. Tá. Tá? E E também ajuda na fixação. conteúdo matéria praticamente acabou. Uhum. Né?
Agora a gente Uhum. só basicamente, né, discussão de caso clínico, né, cenários mais reais, certo? Tá certo. Tá bom, então. Obrigada. Um abraço.